Então, com a coluna ereta, sentados numa posição estável e confortável, a respiração serena e profunda. Vamos elevar o nosso pensamento à importante paz mundial e ao amor universal. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servi-lo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Namastê. Então, meus irmãos, nós estamos estudando o Yoga Sutra de Patanjali, particularmente no livro comentado pelo Dr. Taimni, A Ciência do Yoga. E, se as minhas anotações estão corretas, nós tínhamos mesmo estudado aquele sutra dedicado aos relacionamentos humanos, a saber, o Sutra 133. Estou correto? Sim. Então, só para relembrar, ele diz: a mente torna-se clara pelo cultivo de atitudes de cordialidade, compaixão, alegria e indiferença diante da felicidade, miséria, virtude e vício, respectivamente. Então, acho que a leitura fica mais fácil quando a gente diz cordialidade diante da felicidade, compaixão diante da miséria, a alegria diante da virtude e indiferença diante do vício, porque nós não podemos simplesmente mudar o mundo ou brigar com todo mundo. Então, também não podemos cooperar com o mal, que aí vamos gerar karma por cumplicidade. Então, a sugestão dada por Patanjali é guardar as energias e aproximar-se do vício com indiferença em relação às pessoas que o praticam, de modo a não gerar energia de confronto, mas também não ser cúmplice da atitude viciosa. Eu tenho para mim que isso tem semelhança com a questão de aceitação do karma coletivo. E não sei se cheguei a mostrar para vocês, mas acho que sempre convém fazer uma breve revisão da tal oração da serenidade,
certo? E assim, vou tentar aqui, talvez numa das versões mais populares, compartilhá-la com vocês. Será que dá para ver? Ó Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar as coisas que podemos e a sabedoria para discernir umas das outras. Obviamente que a maior dificuldade é a do discernimento, né? É o primeiro passo, segundo o Vedanta, para a senda espiritual. Eu identifico, então, a coragem com tapas, ou a disciplina para modificar o que se pode mudar, a sabedoria, é claro, com svadhyaya, o estudo, o aspecto mais mental do discernimento. E eu suponho que a serenidade que aceita as coisas está mais relacionado a Ishvara Pranidhana, ou a autoentrega a Deus. E, portanto, essa oração da serenidade, suponho, de origem cristã, não sei bem da origem dessa oração, até gostaria de saber mais. Mas me parece muito sábia e apoiada ou representando aquele tripé de apoio que é a base da prática do yoga, chamado Kriya Yoga ou Yoga preliminar. Então, eu vejo aí os mesmos 3 pontos que também aos pés do mestre no último parágrafo, que é a síntese da obra, o parágrafo 64, chama de, bom, pela ordem, amor, vontade e sabedoria, certo? Vou ler o parágrafo 64, que me parece uma síntese importante. A sabedoria te torna capaz de auxiliar. A vontade que dirige a sabedoria. O amor que inspira a vontade. Essas são as tuas qualificações. Vontade, sabedoria e amor são os 3 aspectos do Logos. E tu, que desejas alistar-te para servi-lo, deves expressar esses aspectos no mundo. Certo? Por outro lado, o sutra ainda anterior, que é o sutra de número 132, é o início dessa série de sutras para superar os obstáculos, os 9 obstáculos listados no sutra 130. Diz o 132, para remover esses obstáculos, deveria haver a prática constante de uma verdade ou princípio, que alguns, como é o caso de Vivekananda e outros, vão na direção de sugerir, talvez, dedicar as obras a Deus, ou não buscar para si a glória dos atos, renunciando aos frutos da ação, o que é um simbolismo assim clássico também de toda a história ou ensinamento central da Bhagavad Gita, ok? Que eu suponho que vocês saibam seja a
talvez escritura sagrada, se eu posso chamar assim, pelo menos alguns monges costumam, swamis costumam considerar ele uma espécie de Novo Testamento dos hindus. Não é verdade? Eu tenho arroladas essas citações aqui também na minha tese para caracterizar, então, esse posicionamento de superar os obstáculos que causam vikshepa. Acho eu que isso é de extrema importância. Nós já estudamos que a mente humana tem uma tendência a se projetar para fora ou se deixar levar por distrações. Isso é chamado em sânscrito vikshepa. E essas 8 ou 9 técnicas, eu digo ou porque ele já citou a mantra yoga, mais especificamente a repetição e meditação no pranava, ou seja, no mantra Om. Isso está bem claro também no Sutra 128. Então, nós estamos vindo numa sequência de sutras que poderiam levar a mente, esse eu suponho seja o objetivo, à concentração. O 128 diz: sua constante repetição, o japa, e meditação, ou bhavana, sobre o seu significado. Japa stad artha bhavanam. Então, vejam que eu considero a essa altura que das 9 técnicas assim tomadas em grupo, nós já desenvolvemos 3. São técnicas para quê? Para superar a distração da mente, certo? Uma quarta ou terceira, dependendo quando eu começo a contagem, vem como técnica opcional. Vejam que eu suponho, vou tentar demonstrar a vocês, que são técnicas que buscam, como o início do 133, a mente torna-se clara pelo cultivo de atitudes de. Então, há uma busca de clarificação da mente. Qual é a intenção dessa clarificação? Justamente, eu suponho, atingir o samadhi, ok? O êxtase, a fusão da consciência, como aparece no Sutra 142, ou se preferirem, por outro sutra também já estudado, o Sutra 120. No caso dos outros, que seriam, vamos dizer, os iogues mais comuns ou normais, fé, energia, memória e grande inteligência precedem e são necessárias para o samadhi. O 21 ainda acrescenta: o samadhi está mais perto para aqueles cujo desejo pelo samadhi é intensamente forte. Tudo isso vai culminando na ideia que aparece no Sutra 3.1 da importância da concentração, porque depois vem o 3.2 com uma intensificação da concentração, onde não há mais distrações. Então, nós chamamos isso contemplação ou dhyana. O 3.1 é preliminar a dhyana, chamado dharana.
e se apresenta como a concentração no objeto da meditação, o pratyaya escolhido, e culmina no samadhi, ou na fusão da consciência com esse pratyaya, no Sutra 3.3, que nós vamos, evidentemente, estudar, suponho, ao chegar no terceiro livro. E tudo mais é preparação para atingir esse estado, porque daí para frente o caminho do yoga já foi aberto, está certo? Aí a pessoa já tem conhecimento direto do que está praticando. Então, como superar o obstáculo que leva à distração? Só para lembrar também, podemos citar o Sutra 130, onde estão listados esses 9 obstáculos. E o são, no nosso livro, a página 68. Doença, languidez, dúvida, negligência, preguiça, mundanalidade, ilusão, não conquista de um estágio e instabilidade. Estes 9 causam a distração da mente e são os obstáculos. Então, essas técnicas, que por sinal, então, entendo serem também 9, que nós estamos estudando depois do Sutra 130, fica claro no Sutra 132 que é para superar aqueles obstáculos. O que diz, então, o Sutra 133, acabamos de ler, para superar obstáculos ou clarificar a mente no que tange a dificuldades dos relacionamentos humanos. Já o 134, que nós estamos justamente por desenvolver hoje, ele vai sustentar que nós precisamos também, opcionalmente, de algum apoio físico. E aí nós vamos encontrar uma prática preliminar ao pranayama, segundo o comentário do Dr. Time, a página 1, desculpe, a página, o Sutra é 134, a página 79. Ou pela expiração e retenção da respiração. Então, se esses canais não estiverem completamente desimpedidos, as correntes de prana neles não fluírem facilmente, surgirão várias espécies de perturbações nervosas. A consequência disso é o corpo ficar agitado e a mente não conseguir se concentrar. Isso fica claro? Então, uma das práticas é justamente o Nadi Shodhana, ou o equilíbrio do prana, a limpeza das narinas, na verdade, simboliza a limpeza dos nadis em todo o corpo a partir das narinas. Eu suponho que vocês já viram uma baleia, ela é, ou pelo menos em filme, né, tem um respirador, uma espécie de narina, não no focinho, como costuma ser na maioria dos animais mamíferos, mas no topo da cabeça, tá certo? Inclusive, ela primeiro faz uma espécie de chafariz, botando assim a água para fora. Porque se ela de imediato inspirasse ao surgir na superfície, ok? O que aconteceria?
ela absorver água nos pulmões, né? Então, esse respiradouro da abertura de ar nas baleias é chamada espiráculo, certo? É, por algum motivo, então, as baleias desenvolveram no seu processo de adaptação esse lugar, vamos comparar como se fosse quase o Saara, para respirar. Porque, como ela mergulha, a parte mais para cima do corpo fica ali, para evitar que misture com a água, eu suponho. E primeiro ela expira, depois ela inspira. A primeira coisa que nós podemos testar nas nossas narinas é se nós estamos com a mesma quantidade de vazão de ar em cada uma delas. A direita é chamada do canal Pingala e a esquerda do canal Ida. Alguns também chamam de Raita, referindo-se à narina do Sol à direita e à narina da Lua à esquerda. Ok? Então, é fácil sentir na mão, ou nas mãos, no caso, na palma das duas mãos, se uma narina está com mais vazão de ar do que a outra. Se não, a prática do Nadi Sodhana é muito útil. Então, primeiro, a gente costuma começar pelo lado esquerdo, a narina da Lua, e, por fim, encerrar no direito, certo? Essa é a tradição. E se usa por polarização, a narina da Lua se usa o dedo solar, que é o anular, e o polegar, que é o dedo de Vênus, na narina, então, do Sol. Tradicionalmente, essa é a posição do Nadi Soda. Começa esvaziando, certo? Eu fiz um ciclo. Primeiro esvazia a narina esquerda, aí expirando, depois inala ou inspira pela narina esquerda, tapando a direita. Depois se faz o contrário, por isso alguns chamam isso de respiração alternada. Aí tapa a narina da esquerda e expira, exala, né? Depois inspira. É que eu estou falando no meio, não está certo, né? Mas a pessoa faz a respiração só pelas narinas, sem usar a boca, ok? Esse é o exercício. A gente pode combinar com a respiração abdominal, tentar encher também de baixo para cima, de modo geral, os pulmões, e depois testar se equilibrou melhor, porque os nadis eles vão seguindo a coluna como se fosse as duas serpentes do caduceu de Mercúrio. Não sei se vocês estão acostumados, às vezes nos Estados Unidos e outros países usam no símbolo da medicina. Vamos ver se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês. É,
O Serapeu, também as tradições gregas têm essas menções dos mistérios egípcios e das escolas de mistérios. Então, vocês vão ver, tanto no Oriente como no Ocidente, que essas tradições assim se encontram. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver se abre esse negócio. Acho que já está tão cheio o meu computador que a coisa não está querendo abrir. Vamos usar o Adobe. Ok? Então, essa é uma. Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês. É uma introdução, não é? Suponho que a maioria já saiba do assunto. Dá para ver aqui o, o diagrama comparativo do senhor Geoffrey Hodgson, entre as três correntes de Kundalini Shakti no homem alado, ou chamado também Capseu de Mercúrio, ou Hermes, e no lado direito o Yogi com a Kundalini plenamente elevada, não é? Os sete chakras. Então, a energia de Pingala, ela vem se alternando e cruzando até chegar na narina da direita. E assim também no outro caso, a da esquerda. E o resultado vocês têm aqui, que no cruzamento dessas energias aparece o chakra, que é um centro de força, ou pelo menos assim ele nasce na coluna, né? No Sushumna, que é o canal central. Para o Sushumna, o canal central, que é o que nos interessa, ficar mais aberto, é importante que a energia de Ida e Pingala esteja equilibrada. O casamento do Sol e da Lua para entre Osíris e Ísis para que Horus possa nascer. O simbolismo de abrir o caminho do meio depende do equilíbrio das outras duas. Se a narina de um lado estiver mais aberta que a do outro, esse canal vai se encurvar e vai fechar, não vai ter a livre passagem. Não sei se essa ideia faz sentido. Então, também para abrir, alguns usam fechar a mão com na axila, porque vocês estão entendendo que vai passar por ali. As nossas asas do Mercúrio são os braços, a clavícula. O nome já diz pequena chave em latim, é a posição certa para deixar o pulmão aberto e aí nós podemos, não é, induzir por oposição. Se eu faço a pressão, ela abre a narina complementar ou do outro lado, mas na verdade é o canal que faz esse cruzamento contínuo. Também a postura do boi, como às vezes é chamada, é usada para fazer esse equilíbrio. Ok. Lili, Lili, tu estás aí?
será que seria oportuno demonstrar a postura do boi ou não é o caso? Você falou do corvo ou do boi? A do boi é aquela que apoia os braços e gira a cabeça para um lado e o corpo para o outro. Ela abre a narina, certo? O que é o Ardha Matsyendrasana? Assim? Então, é mais parecido com a postura do crocodilo ou da esfinge, é deitado de frente. Deixa eu fazer. Tô de... Eu não conheço essa postura como postura do boi, mas é Makarasana? Não é Makarasana, porque ela é de torção. A Não. Makarasana é só. Me conduz que eu faço. Fala pra mim que eu vou fazendo. Então, vamos ver. Primeiro, bota os dois braços assim no chão e vira a cabeça para um dos lados. Tá. Agora, o, o quadril tem que ficar ao contrário, do lado que tu giraste. Ah, tipo numa torção assim. Isso, agora pegaste o espírito da coisa. Uhum. Aí, se tu mantiver essa posição por algum tempo, tu vai notar que a respectiva narina que está alongada, ela vai abrir. Já E, claro, anotei. fazer Por cima. proporcional para não deformar o equilíbrio. Mas, às vezes, se suponhamos uma das duas narinas está mais obstruída, aí tu vai direto para a posição equilibrante, tá? Aí tu bota, vamos supor que tu sentasse primeiro, olhando para o outro lado, e os dois pés ficassem, não, para o outro lado, de costas para nós. Isso. E aí os dois pés vão ficar nessa posição, tu não vai tirar dentro do possível os pés dessa posição. Agora tu te deitas, como se fosse Shavasana, mas os pés abertos, as pernas abertas. E aí, agora sim, tu vai tentar ficar com o cotovelo e virar o, o corpo para um dos lados, mas dentro do possível, tentando manter as pernas lá. Isso, tá vendo? Agora tu puxa o braço direito mais para fora, agora deu a torção. Essa eu conheço como postura do boi. Eu não me lembro de ter visto isso. Nossa. Isso aí produz efeito nas narinas, isso eu posso te garantir. E aí depois tem que fazer pelo outro lado, porque ficando um pouquinho, tu vai ver que a parte que está estirada vai abrir. Ela é um complemento também se a posição do Nadisodhana não tiver suficiente para abrir a narina, por algum motivo ela estiver obstruída, faz as tuas experiências aí, tu vais ver que esse negócio funciona. Tá Funciona certo? mesmo. A narina oposta abre muito mais. Isso, exatamente. É. Isso. E é Não, uma maneira de buscar o equilíbrio das narinas. O Nadi Sodana, ele tem um pouco mais de restrição se a narina tiver. Acho que o Ricardo travou. eu ia te enviar uma mensagem agora para perguntar se era só para mim. Você tá com o microfone fechado, Rui. Caiu a linha?
Voltei aqui, caiu também, aconteceu alguma coisa, travou, talvez tenha sido lá na Lili, que ela é a host. Hum, Então, mas não foi aqui não. Vocês travaram para mim. Eu ia mandar uma mensagem agora. Ela, É, será que provavelmente alguma coisa com travou a host, postura né? do boi aí? vocês viram a postura? Para mim pareceu. Eu conversando com você. Sim, Sim, todos Não, vimos. saber se gravou. Ai, sim. tá Gravou, na nuvem. sim, gravou. O problema aconteceu faz um minutinho só. Ah, tá. Provavelmente alguma coisa com o host, porque foi na sala inteira, eu não sei informar. Tá Mas certo. É continua porque se gravando, acho que tá tudo caísse num certo. lugar só, teria que passar para o co-host. Isso não aconteceu, né? Isso. Na verdade, acho que caiu só o Ricardo e o Pax. O resto de nós estava normal É, aqui. nós ficamos aqui. Bom, seja Eita, como não Deus sei. quiser, desde que esteja gravando. É, a Lili é host, a gravação tá na nuvem, acho que não foi atrapalhada. Tá bem. Então, voltando à ideia geral, eu vou prosseguir, mas vocês vão notar que pelo menos o Nadi Soda, a doutora Radha Bunyan sempre usava antes de começar a meditação, certo? Pode fazer uns 3 ou 10 ciclos, dependendo da necessidade do momento, e para criar as condições mais favoráveis de concentração ou introspecção. Não sei se isso ficou claro, ok? Ele prossegue dizendo: estas manifestam-se, as perturbações nervosas, eu suponho, principalmente por uma sensação generalizada de inquietação física, mental que causa vikshepa. Quando o corpo serena e a respiração também, a concentração adquire outro nível de facilidade. Ninguém é obrigado, vejam bem, essas técnicas são opcionais, mas é um livro de yoga e eu acho que eu devo demonstrar aqui, com a brilhante ajuda da Lili, que já está na casa de yoga com toda a aparelhagem. Mas se a gente nem conhece, como vai praticar, né? Então, por isso eu não sei se causei muito transtorno aí para ali. Peço desculpas por fazer sem avisar o pedido. Imagina, foi ótimo. E eu nem sabia dessa postura. Tá aqui anotado aqui para pesquisar. Ah, muito bem. Depois me diga mais a respeito, que tu deve ter mais fontes. Põe a Laura na pesquisa que vai sair Tá muita bom. coisa. Parece o Jatara Parivartanasana, só que de decúbito ventral, né? E ainda tem que torcer o rosto pro outro lado, né? Ao contrário da perna, Exato. né? Eu não conheço o nome santo dessa postura. Tá bom, pode deixar que eu vou pesquisar. Essa condição pode ser superada pela prática de um dos muito conhecidos exercícios de respiração para a purificação das nadis, o Nadi Sudhi ou Nadi Sodhana. Ok? Estou lendo ali a página 79, o respectivo comentário. Kumbhaka não se inclui entre esses exercícios e nenhum tipo de tensão encontra-se envolvido, então eles são completamente inofensivos, embora altamente benéficos para o sistema nervoso. Quer dizer, não é considerado pranayama no pleno sentido, mas é uma introdução, é isso que ele defende aqui. Se praticados corretamente por longos períodos de tempo e simultaneamente for seguido o regime de vida do yoga, o corpo físico tornar-se-á leve, cheio de vitalidade e a mente calma e tranquila.
Esses exercícios, entretanto, não devem ser considerados variantes da respiração profunda, que tem outro efeito, que não tem outro efeito além de aumentar a absorção de oxigênio. Aí, em geral, nós chamamos de respiração abdominal, mas combinada também com o lado intermediário e as ápices pulmonares em sequência. E assim fortalecer a saúde. Eles se situam mais ou menos entre a respiração profunda e o pranayama propriamente dito, cuja finalidade é o completo controle das correntes prânicas do corpo. Esse ponto tornar-se-á claro ao examinarmos o tema de pranayama na seção 2, ou seja, no Sutra 249. Ok? Portanto, na visão do Dr. Time, não se deve ainda fazer retenção da respiração na altura desse Sutra 234. Ele tem só a intenção de acalmar o sistema nervoso para diminuir as distrações. Eu vou de novo entrar naquela sequência dos 3 sutras do capítulo 3º. Talvez fosse bom fazer uma breve leitura do 3.1, 3.2, 3.3. Nós não vamos estudá-los hoje, estaria, suponho, fora da ordem pedagógica de Patanjali, mas para dar uma introdução à temática, página 217 diz: concentração é o confinamento da mente dentro de uma área mental limitada, ou objeto da concentração. Deixa bandas Chitasya Dharana. Ok? Agora, nessa tua versão aí, Fernando, está faltando aquele acentinho correspondente na letra S. E também bandas também está sem. Ou seja, o sânscrito aí não está muito confiável na transliteração, mas tudo bem. Também não tem os acentos em dharana. Essa Isso edição é a primeira, ela contém alguns errinhos mesmo, é necessário relevar não isso. sei se é porque é uma versão online aí, porque eu tenho a primeira edição na minha mão, 1996, e ela tem a versão completa. Eu acho que ao transcrever na versão online, ela perde alguma coisa. Bom, mas não vamos nos alongar nisso. Então, o primeiro estágio ainda tem, na concentração, existem eventuais distrações. Depois vem o segundo estágio, que é chamado dhyana, no Sutra 3.2. Fluxo ininterrupto da mente na direção do objeto escolhido para a meditação é contemplação. Tá? Tatra pratyaya katanata dhyana. O pratyaya, então, é o objeto escolhido para a meditação e, se conseguir o fluxo sem qualquer distração, nós estamos no território já de dhyana. Mas ainda há um terceiro estágio, que é chamado de samadhi, que é o aprofundamento, sempre é o aprofundamento do anterior. Então,
o Sutra 3.3 vai dizer que a mesma, tá? Que a mesma contemplação, quando há consciência somente, né, do objeto da meditação e não de si mesma, que seria a mente, é samadhi. Então, existe aqui o desaparecimento do sentido de estar conduzindo ou ter autoconsciência do processo de condução com um eu. Portanto, o eu se dissolveu no processo meditativo e temporariamente ocorre uma fusão da consciência com o objeto, o que dá um conhecimento direto, sem o uso dos 5 sentidos, uma espécie de identificação com o arquétipo do objeto na própria mente divina, dentro da concepção do yoga e talvez também do Vedanta. Vedanta diz que nós somos todos sonhos de Brahman. Nós somos imagens criadas na mente divina. Ok? Então, nesse contexto, Brahman, nesse caso, se eu conseguir ter uma fusão com a mente divina no que tange a esfera do objeto escolhido, eu vou entrar em fusão com a essência, chamado ali Svarupa. Não sei se vocês viram o sânscrito. Mas, então, o Sutra 3.3 vai dizer, perdão, página 221, tá? Eva Tamatra Nirvasham Svarupa. Então, a ideia de que se voltou à forma original, Shunyam Iva Samadhi. Ok? Ali também está faltando o ponto do Visarga, mas eu não vou entrar nessa discussão técnica agora. E, por decorrência de tudo isto, nós estamos querendo dizer que o objetivo do yoga é atingir essa plena fusão, como nós vamos ver no Sutra 1.42, mas é preciso que a mente adquira o grau de concentração necessário para isso. Então, ele está apresentando 9 técnicas opcionais, alternativas, talvez segundo o temperamento de cada um. Nós vamos escolher para superar o processo de distração ou vikshepa. Esse é o tema que eu pretendo desenvolver melhor lá na palestra em Vancouver, no Congresso Mundial. Na verdade, é um pequeno workshop, acho que umas 3 ou pouco mais horas. Espero que não esteja uma geladeira, lá será verão, certo? Mas, enfim, se ficou claro, essa é uma técnica mais física. Quando nós chegarmos no sutra seguinte, o Sutra 1.35 já é um pouco mais para pessoas de predisposição psíquica, ou alguns chamariam paranormal. Diz assim:
a ativação dos sentidos superiores também ajuda a estabelecer a firmeza na mente. Na verdade, o que se está buscando desenvolver nesse sutra, suponho que fique claro, é uma tendência natural à introspecção, fazer a mente se voltar para dentro, como nós já tínhamos estudado no Sutra 1.17, e ele tenta demonstrar entre 1.17 e 1.18 esses dois movimentos da mente em relação ao centro da consciência ou o respectivo bindo ou ponto de convergência. Então, vocês vão ver, por exemplo, no diagrama da figura 1, o Sampranyata seguido do Asampranyata Samadhi e depois de outro Sampranyata no plano seguinte. Não sei se isso ficou claro daquela vez, havendo risco de trazer talvez algum tipo de confusão para o principiante, mas infelizmente faz parte do nosso estudo entender por que que a mente às vezes se projeta para fora e precisa ser projetada para dentro. Então, a figura 2, na página 67, lá no Sutra 1.29, tu consegue pôr para nós, Fernando? Tem o Pratyat Chetana e o Paranga Chetana. No caso, a intenção é produzir a concentração pelo Pratyat Chetana, que é justamente o que se pretende alcançar, a consciência voltada para o... Não, tem que ir mais uma página para dar o desenho, o diagrama, aí está. Então, essas duas tendências, como se fosse centrípeta e centrífuga, uma voltada para o interior e outra voltada para o exterior. Então, na condição voltada para o exterior, é causada por vikshepa, o lado direito, aí, a projeção para o exterior pela mente inferior do que está presente dentro dela no centro. Então, nesse caso, em geral, nós temos o que chamamos de distração ou vikshepa. Como trataremos amplamente da questão de vikshepa ao comentar o próximo sutra? Então, ele está recém no Sutra 1.29, fazendo uma introdução. Supõe-se, então, que como nós estamos estudando o Sutra 1.34, passando para o 1.35, que nós já estudamos isso aqui, certo? O Sutra 1.29 diz, daí resulta o desaparecimento dos obstáculos e a orientação da consciência para o interior. Então, é por aí que nós incluímos o Sutra 1.28, que é sobre a concentração no Om ou no Pranava como uma das 9 técnicas alternativas. É assim justificando. Outra técnica, então, é o que aparece no 1.35, mas se a pessoa já tem predisposição a alguma sensibilidade supersensorial. Na página 80, ele diz: o meio que Patanjali sugere a seguir para tornar a mente firme
é a sua absorção em alguma cognição sensorial superfísica. O comentário está na página seguinte, Fernando. Tal Sim, eu só cognição. estava mostrando o sutra mesmo. Estava mostrando só o Ah, sutra. tá bem. Tal cognição pode ser criada de várias maneiras, por exemplo, concentrando a mente em certos centros vitais do corpo. Um exemplo desse típico método de Laya Yoga é no qual a mente é concentrada em nada ou os sons superfísicos que podem ser ouvidos em certos pontos dentro do corpo. Então, ele está se referindo principalmente aos respectivos chakras, certo? Não vou entrar em tudo isso, porque eu acho que para quem não tem essa sensibilidade, fica meio que chovendo aí no vazio ou no molhado, não sei. E se a pessoa tem a predisposição, a gente não precisa dar a explicação, porque ela já ouve ou sente o respectivo teatro. Vou passar para o Sutra 136. Também através de estados experimentados interiormente, serenos ou luminosos. Então, ele vai aprofundar a questão do Laya Yoga, que é outra das subdivisões do yoga, considerada mais própria ao quinto raio do temperamento clássico. Em Laya Yoga, a mente torna-se serena pela absorção em Anahata Shabda. Anahata, ou mais conhecido como seria a Anahata, seria o chakra do coração. O Shabda se refere ao respectivo som. Não é um Bija Mantra, é o som natural, no qual a pessoa vai, então, se concentrar. O mesmo pode ser obtido colocando-se em contato com outras sensações superfísicas ou outros estados de consciência transcendentes. Por exemplo, Sri Ramana Maharshi falava muito em se concentrar no coração. Outros, porém, dizem que ele se referia a uma espécie de coração do lado direito, que seria um complemento não físico do coração físico. Talvez etérico, então, constituição do homem, incluindo tanto o corpo físico quanto o superfísico, é muito complexa e há um grande número de métodos disponíveis para estabelecer um contato parcial entre os veículos inferiores e os superiores. Alguns desses métodos dependem puramente do auxílio artificial, outros do japa de um mantra. Aí sim está se usando, por exemplo, o mantra Yam para o coração, o mantra Ram para o Vishuddha Chakra, o laríngeo, o mantra Om para os chakras superiores, ou ainda de certo tipo de meditação. Qual desses métodos será adotado pelo sadhaka ou aspirante dependerá dos samskaras, leia-se as impressões na memória do passado, que ele traz de vidas anteriores e da capacidade do temperamento do instrutor que o inicia nessas práticas preliminares. Pois não, Maria da Penha? Eu não sei se pode perguntar durante essa palestra, Bom, mas olha só, por que você se for chamou... exatamente do tema É, não atrapalha o desenvolvimento. Uhum. não, eu só vou perguntar sobre o tema. É,
Por que você chamou ouvir o coração de uma, uma coisa superfísica, suprafísica? Ah, porque não é só ouvir a batida do coração, que às vezes aí até atrapalha algumas pessoas, principalmente porque elas começam a se sentir ansiosas ouvindo o próprio coração. Já ouvi de tudo por aí. Tá? Então, para não interferir no batimento, é melhor se concentrar no coração direito. É assim entendi a instrução superfísica de Sri Ramana Maharshi. Porque quando nós apontamos para o coração, geralmente, instintivamente, nós fazemos para o externo, para o meio do corpo. Depois é que nós descobrimos que o coração está mais à esquerda. Mas o ponto do foco do chakra do coração, sua raiz é na dorsal. Ele só aflora aqui na frente. Mas quando nós estamos falando daquele cruzamento dos nadis em relação ao sushumna, o sushumna fica na coluna vertebral, na medula, certo? Por dentro da medula. Então, quando se busca despertar essas passagens e abrir os respectivos nodos que as bloqueiam, os grandes, é preciso se concentrar dentro da coluna e não na superfície. Mas eu não vou entrar aqui nesses métodos, que não é o objetivo de uma prática preliminar. Não sei se isso fica mais claro assim. É como Ficou se sim. cada chakra tivesse um som próprio. É porque quando você falou no coração, eu imaginei realmente o órgão coração e não o chakra coronário, É, o chakra pois é, mas respectivo. quando se entra em Laya Yoga, se entra no duplo etérico, não no corpo físico, tá? Porque é o trabalho sobre os canais, os Ah, nados. Uhum. uhum, Porque a intenção é levar a mente para dentro. Se eu começo a me prender muito nos órgãos físicos, eu ainda uhum, fico lá de fora. Se bem que é um ponto intermediário, a respiração já vai levando a percepção das narinas. A maioria das pessoas não tem percepção de nada, não é? Então, elas nem sentem, não tem autoconsciência corporal. A prática do Hatha Yoga vai levando ao desenvolvimento disso. Quando eu pedi para a Lili em fazer a postura, ela rapidamente sentiu o efeito. A maioria das pessoas faz a postura, leva sei lá quanto tempo para notar alguma mudança. Porque se a pessoa não desenvolveu essa percepção, ela vai ter que praticar para desenvolver. Eu me lembro sempre quando o meu pai começou a adoecer, foi quando ele visitou o irmão mais próximo dele, que já estava sedado numa cadeira de rodas. E o meu pai ficou visivelmente abalado quando viu o meu tio e padrinho naquela situação. Aí o meu pai chegou em casa, almoçou e vomitou. Aí disse: eu comi algo que não me fez bem. Ele disse: papai, tem nada a ver com o que tu comeste, tem a ver com o teu estado emocional na medida em que tu viste o teu irmão naquela situação. Mas o meu pai era esse tipo de pessoa que não tinha percepção corporal e emocional. E tinhas que ficar argumentando com ele, que ele estava somatizando. As pessoas adoecem sem perceber que a emoção delas está produzindo aquilo. O Hatha Yoga e o Pranayama vai te dando a percepção do ciclo da energia no corpo. E isso não se consegue ensinar online. Vocês vão me desculpar, a gente pode ensinar a postura, mas sem praticar não dá para desenvolver isso. Não sei se a Lili tem algum comentário a respeito.
Não, Ricardo, sem comentários. Concordo. Esse é o problema da prática, é que nós estamos acostumados a receber tudo ou no livro, ou nas gravuras, ou às vezes até na demonstração. Mas tem que praticar para desenvolver o yoga, né? É a Claro, Biasa. por favor. É a Biasa. A Biasa e Vairagya. É isso Ricardo, aí. Ricardo, Sim, você falou sobre os sonhos. Isso tem a ver com aqueles sons que às vezes se diz que as pessoas escutam, um zumbido do ouvido, um som esquisito que não sai da cabeça. Isso é defeito de fábrica ou é o som do chakra mesmo? Principalmente o zumbido do ouvido. é difícil saber genericamente, pode ser até pressão alta, né? A questão toda é se a pessoa desenvolveu uma sensibilidade ou está com um distúrbio. O Vamos distúrbio é dar um dos nome. obstáculos à meditação, e aí é necessário praticar talvez pranayama ou pelo menos o nadi soda para serenar ou equilibrar a energia no corpo. A maioria das pessoas não tem muito essa sensibilidade. Vocês imaginem que o Gopi Krishna, em seu livro Kundalini, que é um clássico no ramo, despertou a Kundalini sem mestre, sozinho, e, ao que parece, de forma até um pouco acidental, uma vez que ele estava meditando no Sahasrara, ok? E aí, como ele não conhecia esse beabá, eu acho isso inacreditável, mas enfim, foi o que aconteceu, assim ele narra no seu livro. Um, um hindu que despertou a Kundalini meditando em casa, e resultou que ele ficou 3 meses quase entre a vida e a morte, com calores horríveis no corpo, e tendo que fazer experiências e comer a cada tantas horas. Ele não podia ficar mais que 2 horas ou 3 sem comer para abrandar o Agni, o fogo da digestão, estava consumindo ele. Enquanto isso, ele tinha visões mirabolantes que ele não conseguia controlar. Eu digo isso porque há muita gente que quer despertar a Kundalini de qualquer jeito e nem leu o assunto. Então, ele aí sim resolveu ler algum tratado de Tantra ou alguma coisa que caiu nas mãos dele e descobriu que tinha uma narina quente do Sol à direita e uma narina fria da Lua à esquerda. Eu estou dando para vocês isso como introdução. Aí ele se deu conta que ele tinha que se concentrar na narina esquerda e levar a Kundalini naquela direção, que estava com desvio. Exatamente o que eu estou tentando ensinar para vocês de equilibrar as narinas. Como é que um hindu não sabia isso e despertou a Kundalini? Não perguntem para mim, porque eu fico mais surpreso do que você. Mas aconteceu. A, a Blavatsky foi numa queda de cavalo, do cavalo, não foi? Eles tem gente que caiu na escada, ficou clarividente, porque bateu o cóccix numa quina do degrau. Eu não vou aqui ficar entrando nesses dramas. Eu estou querendo dizer como é que se conduz gradual e de maneira segura. O equilíbrio do corpo tem que vir primeiro. E são práticas preliminares, que não têm grandes pretensões. Mas uma vez que a energia despertou, tem que cuidar para não ir para os canais laterais, ela tem que ir para o canal do centro. É um canal psicofísico. Tudo que eu penso empurra a energia para um lado ou para o outro. Por isso que a pessoa tem que desenvolver a concentração da mente e o controle das emoções
antes de querer se aventurar com essas energias. Não sei se me faço claro. E como alguns já nascem com predisposição de outras vidas, eu acho que eu não preciso, para essas pessoas, ficar dando instrução. Elas é que vão me instruir. Agora, caso geral, está comprovado que tem pessoas como o próprio Gopi Krishna que só descobriu depois que a coisa despertou, o que para mim, não só para mim, para a maioria dos estudiosos, esse livro de Gopi Krishna, Lili, tu leste o Kundalini do Gopi Krishna? Não li, Ricardo. Ponha na tua lista, por favor. Vou anotar agora. É um caso de despertar espontâneo da Kundalini, que é uma coisa menos comum, se bem que espontâneo relativamente, porque o cara ficava horas meditando a cada dia, mas o fato é que ele não era de uma corrente de Laya Yoga, nem provavelmente de Hatha Yoga. Então, quando a coisa despertou, parece que ele não sabia nada do assunto. Tá bem? Acho que a gente tem que se instruir um pouquinho sobre isso para não dar esse tipo de surpresa. Então, quando o Sutra 136 diz também através de estados experimentados interiormente, serenos ou luminosos, eu entendo ou depreendo que é possível, além do que ele chama de japa, de mantra e outros tipos de meditação, ele diz que esses métodos dependem dos samskaras de vidas anteriores. Eu depreendo que também se possa meditar em meditações ou lembrança de samskaras, é isso, né? Lembranças de meditações bem-sucedidas do passado. Então, a gente faz um gancho com um estado luminoso que já alcançou e consegue entender como aquilo abre na memória o canal por onde a energia fluiu. Porque toda vez que eu atinjo um certo estágio de meditação, eu abro um canal que vai ficar mais fácil utilizar na próxima vez, se eu não deixar muito tempo inerte. Por isso que a meditação deve ser diária. Me faço claro ou estou falando de alguma coisa muito surpreendente? Depois virá o Sutra 137, que é o tradicionalmente mais teosófico de todos. Eu posso, pelo menos, lê-lo. Também a mente fixada naqueles que estão livres de apego adquire firmeza. Isso quer dizer os vitaragas, ou vamos chamar aqueles que conquistaram indiferença a raga e dvesh, ou a atração e repulsão, ou aos pares de opostos. Em essência, isso quer dizer meditar nos mestres de sabedoria, ou no Cristo, ou no Buda, ou nos grandes avatares, ou, quem sabe, em algum guru que realmente tenha se iluminado. Tá certo? Então, esse é o método teosófico por excelência. Acho que mereceria maior comentário do que o tempo de que ainda dispomos hoje. Vamos deixar isso hoje, que é o dia de Santo Antônio, né? Vamos deixar isto para um casório futuro entre o Sol e a Lua. Casamento espiritual é esse, entre o discípulo e o mestre, né? Esse é o verdadeiro matrimônio, o resto é brincadeira. Mas, enfim, não deixa de ser um estágio preparatório, como diz o mestre Serapi numa das cartas,
que a pureza do amor terreno purifica e prepara para o amor divino. Então, não vamos subestimar as relações humanas, porque elas são o início do nosso treinamento para estágios mais evoluídos da fusão da consciência. Tá certo? Fiz aí minha homenagem a Santo Antônio hoje. Não sei se há alguma pergunta mais premente. Nenhuma pergunta no chat e aqui também não, Ricardo. A gente tem aqui meditar, né? Então, eu vou convidar as pessoas a confirmar, então, para o primeiro fim de semana de julho. Não sei se vamos conferir, porque eu não estou com a programação do seminário de inverno. E eu não sei se tem atividades também à noite, como é que é isso. Quem sabe disso é o Fernando. Só um A que horas segundinho, já eu estou estarei vendo livre? aqui. Hum? Eu, pelo menos, não vou conseguir participar, que eu vou estar sobrecarregado lá. Dia 4 a É essa a gente ideia, eu estou perguntando. teremos atividade presencial só. Durante a atividade do evento vai ser à tarde online. Então, presencialmente vai ter atividade lá, mas no evento online não. À Bom, noite então não. existe uma possibilidade da gente confirmar depois, viu, Lili? Tá bom. Vou ter que ver se eu terei algum compromisso, ou no 4 ou no 5. O 5 também é atividade normal ou vai ter alguma. Acho que o Conselho Nacional é dia 2, né? O dia 5 aqui, o sábado, dia 5 aí a gente tem atividade noturna, assim, das 8h30 às 10h30, a gente vai estar Sim, com mas o de Jaquim manhã, ali. será que eu vou ser solicitado? Vou ter que viajar de véspera, alguma coisa assim? Eu acho que não, né? Sábado no evento vai ser o dia mais cheio do evento, manhã, tarde e noite, dia A nossa 5. intenção é fazer no dia 4 à noite. Aí depois eu confirmo, está bem, Lili? Tá bom, tudo bem, Ricardo. Se não der, vai Vairaga. A gente tenta. Samuel, por favor. Todas as meditações que foi falado, elas têm um objeto de meditação, pratyaya, acho que é, né, o nome. É, e sobre a meditação, por exemplo, em que se fica num estado, digamos assim, passivo, observando os pensamentos que vão aparecendo. A Patanjali fala alguma coisa sobre esse tipo de meditação também ou não? Olha, isso tem mais característica do Vipassana no budismo, não é? A meditação no vazio. O equivalente, talvez, para a Patanjali seja aquela prática de Nirbidya Samadhi, mas isso é uma prática na tradição do yoga bem mais avançada, porque Patanjali parte do pressuposto que é mais fácil controlar a mente com um objeto do que sem ele. E depois é que ele descarta o objeto, seja no Sampranyata Samadhi, seja no Nirvidya Samadhi, que é um ponto culminante. Aí sim se medita realmente no vazio. Mas essa meditação preliminar de autoobservação ou de observação dos pensamentos, eu acho que ela tem mais referência, às vezes, no Vedanta do que no Yoga. E, com certeza, no budismo, que aí é a sua origem. O que mais se assemelha, talvez, seja o Nadi Sodhana, né, que nós estamos fazendo uma meditação na respiração. Tá certo? Isso sim tem semelhança com algumas práticas do Vipassana, mas não é na observação dos pensamentos, é na observação da respiração, tá certo?
Agora, o Vedanta tem práticas de meditação, como, por exemplo, a pergunta: quem sou eu? E ela vem para desarmar os pensamentos que venham a aparecer. E também o net-net, que é a negação das formas de distração. Como, por exemplo, eu não sou o corpo, eu não sou as emoções, eu não sou os pensamentos. Então, esse é outro tipo de meditação mais característica da tradição vedantina. Cada darshana tem sua técnica fundamental. Patanjali só vai para o vazio no fim, enquanto que o budismo às vezes começa pela prática do vazio. Não sei se respondo à tua pergunta. Sim, sim, responde. É que, por exemplo, quando de manhã que eu acordo e aí vem todos aqueles pensamentos misturado com sonhos e ansiedades do que vai acontecer durante o dia, muitas vezes eu acho que para mim assim, mais útil é manter esse silêncio e começar a observar esses pensamentos e deixar eles passar e ficar sem energia pela consciência não se prender a eles. Para mim me traz um estado de serenidade, assim, de não ter mais esses pensamentos circulares no início do dia, sabe? Entendo, é uma intenção de eliminar vikshepa, as distrações. Vamos então, não sei se a Lili gostaria de encerrar, Posso encerrar, Ricardo? por favor. Então vamos mais uma vez alinhar a nossa coluna, fechando os nossos olhos físicos, trazendo uma respiração profunda, tranquila, buscando esse estado de atenção plena. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde e amor em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes e ditosos. Paz a todos os seres. Namastê. Namastê, Ricardo. Gratidão mais uma vez por todas essas palavras inspiradoras. Grande abraço a todos. Gratidão a todos pela presença. Boa noite.